Então, só para a gente se familiarizar um pouco com isso aí, vamos fazer um exemplo que é o exemplo 4.1. Então, exemplo 4.1. Então, o exemplo 4.1 diz o seguinte, ó. Um modelo simples para o átomo consiste de uma carga pontual Q envolvida por uma nuvem esférica carregada menos Q de raio A. Então você tem aqui uma esfera, que é como se fosse uma distribuição de carga, tá certo? E você tem aqui um núcleo com uma carga mais Q. Essa esfera aqui, você tem aqui um certo raio A, que seria o seu raio atômico aí. Certo? Modelo clássico, obviamente, né? Mas aí que a gente pode, pelo menos, trabalhar com ele aí. Bom, dito isso, ele pergunta então, calcule alfa para este modelo. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o campo elétrico, tá certo? Quando eu aplico um campo externo. Então, quando eu aplicar um campo externo aqui, eu estou aqui aplicando um campo externo. O que acontece aqui é que existe, então, um deslocamento dessa nuvem e desse núcleo, certo? Então, basicamente, na presença do campo elétrico, o que você vai enxergar é que, em preto, então você vai ter aqui o seu núcleo deslocado aqui. Aqui era a condição inicial dele aqui e ele veio parar aqui. Ok? Então você tem um campo externo aqui, que é o meu campo E aqui, que eu vou chamar de E. Essa nuvem é uma nuvem toda, é uma esfera, né? Então é uma distribuição de carga negativa, cuja carga total para o átomo ser neutro é menos Q, né? Então aqui você tem uma certa carga menos Q, nessa esfera toda aqui, então uniformemente distribuída tem o menos Q. E esse campo faz então com que apareça aqui um deslocamento D dessa carga da posição original dela, e esse deslocamento aqui faz com que apareça aqui um campo elétrico no núcleo, né? Numa situação de equilíbrio, que é exatamente igual ao campo elétrico, que eu vou chamar de EC aqui, e esse campo aqui, em módulo, tem que ser igual a esse campo aqui, tá certo? Porque se não for igual, não entrou em equilíbrio. A única maneira de entrar em equilíbrio é quando um campo cancela o outro, tá certo? E aí não tem força nenhuma atuando sobre esse núcleo. Então, na presença do campo E aí em vermelho, o núcleo é deslocado de uma certa distância D, e no equilíbrio, o campo elétrico que empurra o núcleo é exatamente igual ao campo elétrico que o puxa, tá certo? Então, só para enfatizar aqui, eu tenho que o módulo de E é igual ao módulo de EC. Ok? Bom, a grande pergunta é, qual é o campo elétrico, então, produzido? Esse campo elétrico aqui é produzido por quem? Esse aqui. Quem que vocês acham que produz esse campo elétrico aqui? Sobre essa carga mais Q aqui. Bem, o dipolo ainda foi induzido aqui, mas quem é que produz esse campo aqui, ó? Então, isso aqui, ó, tem uma força de atração para cá. Tá vendo? A carga positiva tá cá, tá aqui. Você tem uma força de atração para cá. Quem é que produz essa força de atração?
Chuta. Hã? Não, núcleo não. Núcleo é a própria. Eu quero saber a força sobre o núcleo. Tá vendo? Esse campo aqui, ó. Vamos olhar com mais detalhes aqui a figura. Vamos ampliar ela aqui, ó. A carga negativa, exatamente. Tá aqui, ó. O núcleo foi deslocado para cá. Ele tem uma força de repulsão para cá, ó, devido à presença desse campo aqui, tá certo? Ó, esse campo tá para cá como se tivesse uma monte de carga positiva produzindo o campo da esquerda para a direita, tá certo? Ele então se desloca para cá. Aí eu tenho uma força de atração. Quem é que produz essa força de atração nele aqui para fazer ele ficar em equilíbrio aqui? Quem é que produz essa força aqui? A nuvem eletrônica, certo? A única carga que vai poder criar essa força aqui é essa nuvem eletrônica. Então a grande pergunta aí é qual é, se a gente considerar que isso aqui ainda fica numa esfera, né, presente como se fosse uma esfera, qual é o campo produzido pela nuvem eletrônica nessa posição aqui? Como é que a gente faz para calcular? Imagine só nuvem eletrônica. Uma esfera uniformemente distribuída com carga menos Q. Lei de Gauss, exatamente. É uma esfera com distribuição de carga menos Q, tá certo? E eu quero calcular o campo aqui nessa posição. Aqui está o centro aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer a lei de Gauss, tá certo? Vou pegar aqui, ó. Colocar aqui uma superfície gaussiana aqui, ó. Tá certo? Com um raio, quanto que é o raio dessa? É exatamente D, tá certo? O raio da esfera total é A. Tem um raio de esfera D e eu quero calcular o campo então produzido a uma distância D do núcleo aqui dessa distribuição de carga negativa. Sim ou não? Beleza? Bom, então, lei de Gauss, para a gente calcular esse campo aqui, que basicamente é esse campo EC aqui, ó. Tá certo? Que por sua vez vai ser igual ao campo E, né, para ficar numa situação de equilíbrio. Então, ε0 integral de E escalar dA é igual a carga envolvida pela superfície gaussiana. Tá certo? Quanto vale essa carga envolvida pela superfície gaussiana aqui? Como a distribuição uniforme, a gente pode usar basicamente regra de 3. Ó, a gente sabe que a carga total ela está presente num volume que vale quanto? 4/3 de π ao cubo. Né? Volume. A carga envolvida ela está num volume que é 4/3 de π d ao cubo. De forma, então, que a carga envolvida nada mais é que a carga total vezes d ao cubo dividido por a ao cubo. Tá certo? Note que é uma carga menor do que a carga total, tá certo? Porque esse número aqui, o d é menor do que a, esse número é menor do que 1, então você tem uma fração da carga sendo aqui envolvida pela minha superfície gaussiana. Tá certo? Então isso aqui é igual a Q d ao cubo sobre a ao cubo. Beleza? Muito bem. Esse campo elétrico, então, agora fica fácil de calcular. Resolvendo a lei de Gauss, a gente tem ε0, o E é constante, sai da integral, módulo de E. A área da superfície gaussiana é 4π d ao quadrado. E isso aqui é igual à carga envolvida, que é Q d ao cubo sobre a ao cubo, de forma, então, que eu tiro que o campo elétrico é igual a 1 sobre 4π ε0 Q d sobre a ao cubo na direção R versor. Agora está morto, né? Porque o dipolo P, por definição, é QD.
tá certo? Se o objeto é dado por um objeto linear, né, tá certo? De forma que o P é igual a alfa-E, então se a gente quiser calcular o alfa, eu simplesmente vou tomar a razão entre QD sobre o meu E, que é 1 sobre 4π epsilon 0 QD sobre A ao cubo. Você pode erguer um pouco a tela? Com certeza. Isso então nos dá que o alfa é igual a 4π epsilon 0 A ao cubo. Se você quiser, você pode escrever em termos do volume, né, desse objeto aqui. O volume vale 4/3 de π ao cubo, tá certo? De forma, então, que o meu alfa pode ser escrito como sendo 3 epsilon 0 V. Ou seja, 3 epsilon 0 vezes o volume do átomo, tá certo? Simplesmente dividir por 3, multipliquei por 3, e aí reconheci 4/3 de π ao cubo, que é o volume, então fica 3 epsilon 0 V, onde o V aqui é o volume do átomo em questão. Tá certo? Então essa aí é a minha constante de proporcionalidade, que é denominada então a polarabilidade aí do material, do nosso átomo em questão. Beleza? Alguma pergunta, não? E aí? Maravilha? Finalzinho ali. Quando você deu alfa, igual a 3 e... Aonde? Aqui? É o finalzinho. A daqui pra cá? Aqui você entendeu? Eu entendi, entendi. Então aqui ficou alfa igual esse cara aqui, tá certo? Tá. Aí eu vou escrever o alfa em termos do volume do átomo. Tá vendo? Isso aqui é o volume do átomo, 4/3 de π ao cubo. Então eu pego aqui, divido por 3 e multiplico por 3. E aí vejo que fica 4/3 de π ao cubo, substituo aqui, fica 3 epsilon 0 vezes o volume do átomo. Beleza? Só reescrevendo em termos do volume do átomo. Onde V é o volume do átomo.